Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do ventríloco McCartney. Essa é uma história que eu vi no Instagram, ela é uma história bem simples, não é nada a nível cicada. É só uma história simples para uma época em que eu tô com pouco tempo disponível por causa de algumas coisas para fazer na faculdade. Então a história diz que na década de 20 o ventriloquismo era uma arte muito famosa nos Estados Unidos e tinha um artista chamado McCartney cujos espetáculos eram sempre uma aura assim um tanto perturbadora, porque ele tinha um boneco chamado Edgar que tinha olhos bem profundos e sinistros e mãos muito realistas, e ele nunca deixava ninguém se aproximar desse boneco. Pois bem, um dia, uma determinada noite, na verdade, ele está no quarto de hotel e ele não responde quando batem na porta. A polícia é chamada, eles arrombam a porta e eles encontram então o McCartney morto, com os olhos arrancados e com diversas facadas e o pescoço quebrado. Eles encontram também um baú fechado. Dentro do baú eles encontram Edgar. Então eles descobrem que o Edgar na verdade não era um boneco, mas sim um garoto de verdade que estava usando uma máscara de látex. Claro, o cadáver de um garoto de verdade. E é um mistério até hoje quem é o garoto, quem matou o McCartney e como que esse boneco ficou lá por tanto tempo sem se decompor. Então esse é o tema do vídeo de hoje, como você já deve imaginar é bastante simples, e a gente começa como sempre tentando descobrir como que essa história surgiu. Só que fazendo essa pesquisa eu já cheguei numa coisa aqui bem interessante, bem curiosa. Olha só, nós temos um vídeo chamado La Leyenda del Ventríloco de 23 minutos. Nossa, 23 minutos para contar essa porcaria que eu acabei de contar? Não exatamente, porque se eu tirar o zoom aqui, você vai ver que ele é de 2020, mas ele diz que essa história é uma história de ficção. Então ele já admite pra gente que é ficção, sobre o artista McCartney e o seu boneco sinistro Edgar, que em 1920 causaram um terror autêntico onde apresentaram um show. E aí ele diz aqui o link da história original, conforme você pode ver. Então aqui a gente já tem uma pista muito forte que aponte para a história original. Então isso aqui já poupa muito trabalho pra gente ter que descobrir onde a história surgiu. Eu adoraria clicar nesse link com o botão direito e fazer aqui um abrir em nova guia. O problema é que nesse link tem uma foto bem pequenininha de uma mulher com algo meio grande na boca. E você deve imaginar o que é. E é algo que eu não posso exibir no YouTube, senão eu vou levar um strike por pornografia. Mesmo a foto sendo bem pequena, não é uma boa ideia. O link fornecido nos leva para esse site aqui, chamado Dark Seed of the Moon. O Seed é justamente o nome do autor do blog. Ele é um autor latino-americano que escreve ficção e também faz algumas postagens pornográficas. Aqui, então, nós temos uma versão bem mais detalhada e bem mais longa da história, e eu diria que muito melhor e muito mais envolvente. Eu vou contar para vocês. É dito que o McCartney e o Edgar realizavam apresentações como usual, mas que na noite do dia 29 de fevereiro de 1920, eles chegaram no picadeiro meio assim que de relance, porque as luzes se apagaram, ninguém viu eles entrando e pronto, eles estavam lá no meio do picadeiro. Na plateia nós tínhamos 4 bêbados que estavam fazendo confusão, nós tínhamos um jornalista que estava seguindo o McCartney porque notava algo estranho na fisionomia do McCartney, não na fisionomia do Edgar. O Edgar a princípio seria um boneco como qualquer outro. Em dado momento esse grupo de bêbados profere ofensas contra o McCartney e depois joga uma garrafa no McCartney. A garrafa espatifa, derrama álcool no chão. O Edgar então vira lentamente a cabeça e diz: "O camponês encontrou uma nova horda para brincar." O McCartney responde: "Sim, Edgar." Nesse momento a plateia entra em pânico, sai do circo onde estava ocorrendo a apresentação, as luzes se apagam e os bêbados começam a fugir em pânico. Só que eles continuam ouvindo a voz dizendo: "O camponês encontrou uma nova horda para brincar." E isso continua mesmo quando eles correm o suficiente para sair da cidade. A gente está em 1920, então a gente imagina que a cidade não seja tão grande assim, então portanto seja relativamente fácil de sair correndo, andando da cidade e chegar na zona rural. Nessa loucura, nessa correria, um deles saca uma arma e atira e acaba atirando na perna de outro, e o outro acaba ficando para trás. Os 3 continuam correndo até que as balas que estão no cartucho acabam, é o momento de recarregar. Nessa hora então eles veem o McCartney segurando o Edgar e eles estão de trás para um precipício, então eles foram encurralados nesse momento. O McCartney e o Edgar começam a avançar em direção aos bêbados, que recarregam as armas e começam a disparar. Evidentemente vão disparar no McCartney. E fazendo isso, o McCartney vai, claro, sofrendo os efeitos de cada tiro, sai sangue, o rosto vai ficando desfigurado, mas o McCartney continua andando como se nada tivesse acontecido, exceto por todo
tudo que era visível de que alguém leva um tiro, mas ele continua andando. Basicamente a ideia é essa. E em dado momento, então, o McCarthy finalmente sucumbe e então o Edgar levanta-se, profere a mesma frase e os bêbados então se jogam do precipício e morrem. Porém tem um bêbado restante que está ferido. O Edgar levanta, vai até esse bêbado e o encara, até que o brilho dos seus olhos desaparece. O bêbado se levanta, vai até o corpo do McCarthy, pega um lenço, ajeita no paletó preto, pega o Edgar e sai andando. Então o Harold, aquele jornalista, chega na cena dos eventos, encontra o corpo desfigurado do antigo McCarthy, mas percebe que ele tem uma cicatriz profunda no pescoço, indicando que na verdade o McCarthy era um criminoso que havia sido enforcado numa cidade vizinha. Então Harold conclui que na verdade o ventríloco aqui da história é o Edgar e o boneco é o McCarthy. Ou melhor, o boneco é um homem morto que o Edgar chama de McCarthy e que nesse momento, no momento em que o Edgar volta para o bêbado, então um novo McCarthy surge. O bêbado é incorporado, aí, não sei qual termo você prefere usar, e passa a ser, portanto, o boneco do Edgar. Perceba que essa história é muito mais complexa, tem uma reviravolta, tem... Enfim, é muito melhor que aquela porcaria do Instagram que eu contei pra vocês agora. É muito mais envolvente. Agora, além disso, ela é uma história de ficção, por vários motivos. O primeiro deles é que ela tem um narrador onisciente. Então perceba que nós temos um narrador que sabe tudo o que está acontecendo. Esse não é o caso de histórias do mundo real. Geralmente, histórias do mundo real tem alguém que sobrevive a elas e conta do ponto de vista da pessoa o que aconteceu. Você não tem uma história que tem um narrador onisciente que sabe de tudo que está acontecendo. Exceto, claro, se você está lendo um livro de história, por exemplo, mas aí, na verdade, quem sobreviveu até o momento foram os documentos e o narrador é simplesmente alguém que está deduzindo uma história a partir de documentos. Mas nesse caso não, nesse caso é realmente um narrador onisciente contando a história, inclusive detalhes que ninguém viveu para sobreviver, pelo menos não em condições sãs. Por exemplo, o Edgar fazendo ali a transferência com o bêbado. O bêbado virou um zumbi, um fantoche. O Edgar evidentemente não contou isso e o Harold não testemunhou essa ocorrência. O Harold chegou depois. Então, narrador onisciente. Além disso, a história tem uma licença no final, uma licença Creative Commons que permite a atribuição. Então você pode contar a história como eu fiz aqui, desde que você dê os créditos como eu dei, porém você não pode fazer uso comercial dela, você não pode vender essa história, então você não pode publicar num livro de contos e vender esse livro, e você também não pode produzir derivados. Como assim? Você não pode modificar a história, que foi o que os caras do Instagram fizeram, que portanto o Cid aí pode dar um strike de copyright se ele quiser. Além disso, a história conta com um rodapé que explica a inspiração. Um dos ventrílocos mais famosos do mundo era uma pessoa chamada Edgar Bergen e a sua boneca chamava-se Charlie McCarthy. Será que essas histórias têm lastro no mundo real? Não, elas não têm. O Edgar é uma pessoa real, de fato, a Charlie é uma boneca real, mas nenhum dos dois, são esses aqui da imagem, estão envolvidos em qualquer episódio sangrento. Ah, mas será que a McCarthy não é uma pessoa morta lá? Não, isso faz tanto sentido quanto dizer que a Taça da Libertadores é feita de papel machê. Essa boneca está atualmente em exibição no Smithsonian Institution, desde que o Edgar faleceu em 78, já passou na mão de muitas pessoas, e todo mundo atesta que ela é feita de madeira, plástico, que os olhos são de vidro e que ela usa cabelo humano. Ah, isso é macabro? Não, isso chama-se peruca, não tem nada de macabro nessa história. Além disso, nós temos algumas menções de fato nos jornais a ventrílocos mortos. Isso pode acontecer na forma de piada, como está nesse caso aqui. Isso pode acontecer na forma de notícias. Esse caso aqui é um exemplo de uma pessoa que faleceu de envenenamento de gás. A gente imagina que seja monóxido de carbono, talvez suicídio, talvez morte acidental, ambos são comuns. A gente tem aqui uma programação de TV que tem como trama um ventríloco sendo encontrado morto e o seu boneco estando perdido. Aqui mais uma vez um caso de um artista morto, cuja provável causa é suicídio. Nós temos outros segmentos de televisão, cujo link está errado, eu preciso alterar depois. E nós temos, por fim, uma outra notícia que traz um obituário, diz que o cara era um veterano de guerra, também um artista e tal, então veio a falecer. Nenhum desses casos tem qualquer relato sangrento, tá? Sequer é sangrento, muito menos condiz com a história do Instagram e menos ainda condiz com a história de ficção que eu já contei para vocês. Então não tem nenhum tipo de lastro no mundo real. Mas tem uma fotografia, certo? Tem essa fotografia aqui. A fotografia que mostra um boneco bem realista, digamos assim. Essa fotografia veio deste link aqui, Central de Ventrílocos. Aqui nesse link você vai encontrar fotografias se você pesquisar por Rocks. Desse jeito aqui, Rocks. Aí você vai encontrar um cara chamado Henry Rocks, que é o nome artístico,
cujo nome real é Fedor Albert Paul Witkowski. Ele nasceu em 1855 na Alemanha, e essa foto é de meados de 1902. E nós temos o Henry com o seu boneco chamado Max. Infelizmente não tem outras fotos deles, mas a gente tem aqui um site, que é um site escrito pelo neto do Henry, que conta basicamente que ele era uma pessoa muito interessante, era um artista que atuava como ventríloco. Nas suas jornadas para a Europa, ele se apresentava com o nome de Henry Fox. Ele precisava de uma permissão das autoridades para viajar, que ele tem até hoje, e o seu nome é escrito Witkowski, com 2 T's e I no final. A nacionalidade no momento era o Reino da Prússia. O avô dele, o Henry, era casado com a Anna Auguste Albertine Preschner, o Prescher, não sei. Você deve ter percebido a diferença de idade. Sim, eles têm uma diferença de idade de 34 anos. A avó dele era uma assistente muito atraente que ajudava o Henry no palco. E na época não era muito decente que um homem idoso viajasse sozinho com uma mulher solteira pela Europa. Então o avô simplesmente se casou com essa mulher e eles acabaram dando certo, tiveram 3 filhos nos próximos anos, entre eles o pai dele, que teria completado 100 anos em 2012. Tá aqui. Então não é uma história triste, não é uma história que tem nenhum detalhe sangrento, assim como em nenhum dos casos. A gente pode concluir, portanto, que a história sobre o Edgar e o ventríloco McCarthy é completamente falsa, sendo uma modificação pior e não autorizada de um conto de ficção que foi escrito em 2012 por Sid, que é um autor latino-americano. A história do Sid foi inspirada em um ventríloco do mundo real, mas que não tem nada de sangrento, e a fotografia também traz um ventríloco do mundo real, que apesar de ter um boneco um tanto sinistro, não tem nada de sangrento. Eu tenho certeza que o boneco só tá sinistro porque a foto é em branco e preto e por causa do ângulo e da forma como ele tá posando. Eu tenho certeza que se você fosse no show dele, você não iria ver uma coisa sinistra, mas iria ver uma atração divertida, como você espera e como tá descrito aqui. Valeu para você que assistiu o vídeo. Eu tenho uma ideia de vídeo que eu não sei se vai dar certo, mas que se der vai ser muito legal, porque vai envolver processamento de imagens e aprendizado de máquina. Mas por hora é isso. Eu não sei se o vídeo vai sair em algum momento, mas eu vou tentar trabalhar nele. Em breve a gente se vê. Falou!